Rapaz, tá pontual, hein, Erlen? Boa noite para você, meu irmão. Grande abraço para meu grande amigo poeta, Alice. Boa noite para você também. Estamos aqui mais uma vez dispostos a refletirmos juntos, estudando André Luiz, estudando a coleção André Luiz, no mundo maior, trazendo maravilhosas informações para a nossa capacidade cultural. Oi, Penha. Boa noite, Penha. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe, a fim que possamos ser intuídos, bastante inspirados, para fazer uma leitura correta da proposta de André Luiz, sabendo que André Luiz, para quem não sabe, no livro Os Mensageiros, é contado que ele fez um estágio no Ministério das Comunicações, ou Ministério da Comunicação, lá em Nosso Lar. E é exatamente o Ministério da Comunicação que prepara os médiuns, que preparam os espíritas, que preparam aqueles que vão lidar com a mediunidade e com a divulgação. E o André Luiz, ele foi preparado por lá, né? E ele recebeu uma incumbência de trazer para nós, através de uma narrativa jornalística, alguns dizem romanceada, não importa, mas ele traz para nós com muita fidelidade informações revolucionárias que alguns poucos espíritas supostamente conhecedores de Allan Kardec não aceitam ainda, não conseguem compreender André Luiz. Ainda tem André Luiz como um romancista apenas, e o que ele traz como uma peça de ficção. E obviamente são espíritas que não são espíritas, né? Eles são supostamente conhecedores de Allan Kardec. Porque tudo que o André Luiz traz para nós está absolutamente apoiado nas obras básicas. Essas informações que um Telésforo e tantos outros, Calderaro, Jerônimo, como o próprio Alexandre, trazem para nós, são informações revolucionárias mesmo, acrescentam muito na nossa estruturação de informação, na estruturação do conhecimento da doutrina espírita. E veja que aqui, no fim da última reunião também, uma análise sobre a questão do autoconhecimento, da autoamorosidade, de encontrar em nós, a luz que somos, o potencial de autoterapia, porque nós somos os nossos únicos médicos, né? Eu sempre digo e repito sempre, ninguém cura ninguém. Nenhum médico cura ninguém. Ah, mas como? Curou do câncer? Não cura. Pode aliviar, pode até durante uma encarnação, supostamente, o câncer ser dominado através de remédios. Mas enquanto o doente que provocou o câncer não se modificar, o câncer numa outra encarnação aparece. Então quem se cura é a própria pessoa, é o próprio doente. Ali são paliativos, são trabalhos paliativos, que ajudam muito. Aliviam a dor, é claro, mas essa dor vai vir de outra forma, se a pessoa não mudar o comportamento, não estar em contato com as leis de Deus que se encontram na consciência. Então, nós é que provocamos as doenças. Então, não serão os outros que nos curarão, somos nós que provocamos que vamos nos curar. Os outros, quando muito paliativamente, aliviam a consequência da doença que eu crio para mim, mas a doença causada pelo doente. Disto isto, muitos tentam ou fugir de escalar os obstáculos da vida, os desafios da vida, as experiências da vida, como se estivessem encarnado na Terra apenas e simplesmente para usufruir dos prazeres terrenos.
A Terra é belíssima, a Terra é um planeta maravilhosamente belo, sem dúvida nenhuma. Nos dá um grande prazer visualizar aqueles que podemos ver, né? As montanhas, as árvores, os pássaros, o céu azulíneo, as estrelas, a lua, enfim, é bonito demais. Da Terra e na própria Terra e fora do que está da Terra, e da Terra se vê como a lua, como as estrelas, o sol e etc. Mas ninguém reencarna para deslumbrar-se em turismo no solo terreno. Nós reencarnamos para vivermos várias experiências do berço até a morte, e o convite é desenvolvermos virtudes. Somente pelas virtudes desenvolvidas é que nós vamos ter contato com a verdadeira felicidade vivendo na Terra. Já começa aqui na Terra. Mas que será sempre fruto de muito trabalho, de muito esforço, de muita disciplina. Não há outro caminho. Não há. Considerando isso, precisamos aprender a escalar os obstáculos, né? E não fugir dos obstáculos. E nem pedir a Deus que tire os obstáculos do nosso caminho, mas pedir a Deus força para escalarmos e superarmos os obstáculos. Essa é uma prece inteligente, né? E nem tentar contornar obstáculos. É enfrentar, é escalar, é sobrepor, é vencer, é avançar, mas sempre com um esforço próprio, um esforço paciente, continuado, perseverante, disciplinado. Superando, diz aqui o André Luiz, nós falamos isso da última reunião, superando esses obstáculos, utilizando o que para superar o obstáculo? A nossa vontade. Nós temos vontade. Se eu uso a minha vontade firme, eu transformo a minha vida. Se eu não usar vontade nenhuma, eu não transformo a minha vida. Se eu usar... Tem pessoas que têm má vontade para crescer, né? Então nós precisamos superar os obstáculos com a vontade, com a perseverança. Isso vai possibilitar ampliar as nossas próprias virtudes, a começar pelo amor. Aliás, o amor é tudo, né? Então ele diz o seguinte: cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da vida física. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a caminhar. Nós fizemos essa reflexão na última reunião. Muitos de nós, às vezes, queremos fazer esses voos de angelitude e ainda não aprendemos a caminhar. Sequer aprendemos a caminhar, queremos voar. E valorizar as coisas supostamente simples daquilo que nós estamos fazendo. Se nós fizermos verdadeiramente imbuído dessa vontade sublime, da luz divina que já somos em essência, naquilo que planejamos na Terra, ainda que sejam coisas mínimas, aparentemente mínimas, elas são extremamente importantes, é o que ele está dizendo. Nós, atendendo às exigências de cada dia, felicitando-nos, satisfazendo as tarefas mínimas, com certeza nós vamos realmente conseguir fazer esse voo do qual nós almejamos em algum momento. Mas não querer abraçar o mundo, ser realmente o salvador da pátria, o salvador do mundo, não é assim. Tudo é gradual, tudo acontece gradualmente com as informações que nós vamos obtendo, pelas experiências que nós vamos tendo também, ora errando, ora acertando, aprendendo com o erro, fortalecendo no acerto, e assim nós vamos crescendo, sem criar culpas, e nem desculpas, mas vivendo com responsabilidade. Sobretudo, não indagueis, está indo o Telésforo dando a sua aula, sobre direitos hipotéticos que vos pertenceriam no banquete divino antes de liquidar os compromissos da terra. Ou seja, eu queria já morar em altas esferas de nosso lar sem estar realmente quitado com meus compromissos com a terra, sem liquidar os compromissos terrenos. E quais são os nossos compromissos terrenos? São vários. Nós temos compromissos com o ar que nós respiramos, com até os animais que nós abatemos, né, com as árvores ou com os vegetais que nós consumimos, o contato com as pessoas, os aprendizados, o contato com a própria natureza. Nós temos muitos compromissos com a Terra. E o que nos cabe fazer em cada reencarnação? É focar no bem, mesmo ainda que sejamos bastante imperfeitos, mas focar na possibilidade de sermos nós artífices do bem, ou seja, ainda que erremos, mas o nosso foco é o bem, sempre, porque ainda somos ignorantes
e muitos dos nossos projetos nós vamos errar. Mas o esforço que nós vamos empregar, desse erro nós aprendemos e da próxima vez nós vamos fazer diferente e vamos acertar. É assim que nós vamos crescendo. Achar que nós não vamos errar nunca é impossível. Mas aprender com o erro e fazendo diferente cada vez que erra, né? Impossível é o título de anjos sem serdes antes criatura intelectual e moralmente depuradas. Angelitude no sentido de nos tornarmos espíritos muito mais evoluídos, já com status de anjos, espíritos já bastante superiores, é impossível se nós não crescermos no campo intelectual e no campo moral. Não adianta só um. É claro que o campo moral é muito mais importante, mas ele só por si, ele não vai me dar esse status de maior esclarecimento, de angelitude aspiado aí. Eu preciso também estudar, eu preciso aprender, eu preciso me informar, eu preciso criar uma estrutura de um sistema cognitivo robusto para que intelectual e moralmente eu cresça e possa realmente, nessa depuração intelectual e moral, ir cada vez mais alçando meus voos rumo à pura e eterna felicidade, conforme dizem os espíritos para o qual nós fomos criados. Soberanas e infalíveis são as leis que nos presidem os destinos, diz ainda o Telésforo. Nós somos conhecidos e nós somos examinados em toda parte. As bem-aventuranças outorgadas por Deus aos espíritos superiores também são oportunizadas a todos nós. O merecimento, porém, é uma obra do esforço individual. Existem espíritos realmente que são anjos, espíritos iluminadíssimos, espíritos maravilhosos, belíssimos, mas eles chegaram lá pelo esforço individual deles. Não houve uma concessão de exceção, não houve um privilégio para esse espírito, como não vai haver para nós. É pelo merecimento, pela lei do mérito, né? E o que é o merecimento? Como é que se reconhece o verdadeiro espírito cristão? Pela sua transformação moral, pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Por exemplo, nós aqui na Terra podemos fazer aqueles voos materiais, né, através de aeronaves, de aviões maravilhosos e tal, e nos elevar fisicamente a 10, 11 mil quilômetros, 11 mil metros para cima. Nós estamos voando num avião, nós estamos voando, não estamos? Estamos. Mas o voo espiritual é muito diferente, né? Porque o voo espiritual, para nos libertarmos e podermos realmente ter liberdade, eu preciso também me libertar da animalidade. Não há como eu voar sem asas próprias. O avião é que está me carregando. É o piloto do avião que está me conduzindo lá nesse voo. Não sou eu que estou voando, é o avião que está me carregando. Então, espiritualmente, nós é que aprendemos a voar. Nós é que vamos aprendendo a criar nossas asas para, com as nossas próprias asas, voarmos através do exercício das virtudes contidas no Código Moral de Lei da Consciência. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados ou desencarnados enriquece-nos, nos conforta, como ele compara metaforicamente abençoadas flores da alma. Entretanto, essas flores fenecerão como rosas de um dia se não fertilizarmos com amor, com o coração, com a fé, com o entendimento, com a esperança inquebrantável, com o amor incondicional. São virtudes, são os propósitos de uma reencarnação, são os verdadeiros adubos dessa flor maravilhosa, né? Do qual, no terreno do nosso esforço paciente, continuado e perseverante e disciplinado, nós vamos cultivando. Agora, não ambicionar um repouso das mãos e dos pés na inércia. Como é que eu poderei crescer? Vamos imaginar junto aqui. Como é que eu posso voar espiritualmente com asas próprias, né? Pensando em ficar na acomodação, na inércia, no repouso? Não há como. O convite para cada reencarnação é a dinâmica para a realização e não do repouso, do repouso que eu digo da inércia, da acomodação, do ganho secundário. O ganho real é o esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Aí nós vamos ganhar, mas esforço. Sem esforço nós não chegamos a lugar nenhum. Tudo que eu estou falando para vocês é exatamente o Telésforo ensinando para encarnados e desencarnados, recém-desencarnados, né? Encarnados fora do corpo durante o sono. E os semi-desencarnados aprendendo uma aula belíssima como essa. Antes de abrigar a acomodação, a inércia, procurai a paz interna,
na suprema tranquilidade da consciência. O que é a tranquilidade de consciência? O que é a capacidade de você realmente dizer, eu estou em paz comigo? Você está em paz com você, sem auto-engano, evidentemente é alguém que se esforçou para alcançar como meta o bem. E pode não ter alcançado numa primeira tentativa, numa segunda, em N tentativas, mas o seu esforço ainda será com foco no bem. Você vai criando para você essa tranquilidade, e é uma soberana, uma suprema tranquilidade consciente, porque o seu esforço visa o bem, nunca o mal, né? Isso é importante. Nós precisamos aprender a abandonar a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Esse é o grande problema. As pessoas ficam na ilusão e de repente a ilusão abandona essa pessoa, ela fica sozinha, como que num vazio existencial e como não pertencente da própria vida e do próprio universo. Então nós precisamos fugir ou abandonar a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Viver a realidade, sem ilusões, sem fantasias. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Nós estamos num planeta ainda como um verdadeiro vale de lágrimas, uma sociedade bastante carcomida pela doença moral, uma sociedade ainda muito materialista, né? Religiosos que supostamente são espiritualistas, mas vivem mais do materialismo do que de suas crenças. Então viver na Terra é um desafio muito grande. Então é preciso nós nos viver de realidade e não de ilusão, abandonando a ilusão antes que a ilusão nos dê uma rasteira e nós possamos cair no chão, né? Administrando o comando da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Somente os que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Essa frase é lindíssima do Telésforo, né? Porque somente o trabalho, e trabalho é toda e qualquer ocupação útil da consciência. Se não for uma ocupação útil da consciência, não é trabalho, é movimento, é gastação de energia, mas não é trabalho. Porque tem muitos irmãos que gastam muita energia, supostamente trabalhando, mas gastando só energia porque não tem produtividade no seu trabalho, porque o foco não é o bem. O foco é ainda eu, para mim, eu quero, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, o egoísmo. Então, somente os que trabalham de uma forma desinteressada, né, uma forma verdadeiramente altruística, vão gravar no tempo os marcos de sua própria evolução. Isso é que vai dizer, só os que, aí vem a questão, ninguém reencarna na Terra para turismo, só os que banham no suor da responsabilidade conseguem criar novas formas de vida e de idealização renovadora. Quando fala novas formas de vida e de idealização renovadora, idealização é você ter um ideal do qual você vai precisar trabalhar uma ação para conseguir o ideal, e chama-se idealização. E você tem a força de realização, que é você tentar agir, né? Agir no sentido de procurar uma ação para realizar exatamente um ideal. Agora, é fácil? Não é, é desafiador. Somente com muito suor, como ele fala aqui, somente com muito trabalho, com muito esforço, nós podemos criar essas novas formas de vida. Eu diria até que com criatividade, porque nós temos um potencial de criatividade, né? Criatividade é você conseguir safar-se dos desafios sem fugir, sem contornar, encarando, sobrepondo, superando, mas mantendo-se de pé. Isso é criatividade, você não se esmorecer, você não permitir esmorecimento, né? Não permitir a acomodação, não permitir a inércia. Você sabe que reencarnar é um convite para permanentemente estar com foco no trabalho. Trabalho é toda e qualquer ocupação útil da consciência. Então vocês poderiam dizer, por exemplo, pessoa que alimenta a culpa. Culpa é um tipo de trabalho mental, mas trabalho não é trabalho, é movimento com gastação de energia, porque a culpa é um tipo de um sentimento inútil. Um verdadeiro espírita e cristão, um verdadeiro cristão, ele não alimenta a culpa. Ele aprende com o erro, não faz do erro uma culpa. Ele aprende com o erro, ele expia, repara e continua a sua vida a partir do seu arrependimento. Porque errar, repito, nós vamos errar ainda por milhares e milhares de encarnações, não há como. Só como nós fomos perfeitos que não erraremos mais. Mas existem erros e erros. Erros deliberados, erros que são consequência de você tentar buscar o acerto. Existem erros e erros, vai depender da intencionalidade, dessas nossas escolhas, daquilo que almejamos fazer. Mas, de qualquer maneira, responsabilidade em tudo que fazermos, né? Sem desânimo, com trabalho. Agarrar, como diz aqui, agarrar na mão de Deus, metaforicamente, né? Agarrar sem Deus.
Agora, para se agarrar em Deus, eu preciso me sentir filho de Deus. Para me sentir filho de Deus, eu preciso alimentar um princípio de filiação divina. Porque todos nós que estamos aqui sabemos que somos filhos de Deus, não somos criaturas do Criador, somos filhos de Deus, porque Jesus chamou Deus de Pai. Pois bem, mas será que eu sinto que eu sou filho de Deus? Aí vai uma diferença. Uma coisa é você saber que é filho de Deus, outra coisa é você sentir-se filho de Deus. Então, você sentindo-se filho de Deus, não há obstáculos insuperáveis, não há problemas que não sejam resolvidos. Não há como você ficar na inércia, porque você se sente protegido por Deus. Você se sente realmente protegido pelo seu Criador. Por quê? Porque Deus nos criou para a pura e eterna felicidade. Ele não criou-nos para nos punir. Deus não pune. Deus nos ama. Deus não censura. Deus não castiga. Deus não fica vigiando o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas intenções, as nossas emoções o tempo todo. Não existe isso. Deus, ele já nos vê como anjos. Por quê? Porque ele não tem futuro, porque ele já é o próprio futuro, né? O próprio futuro é o Criador. O Criador é tudo. O Criador não teve princípio, então não teve passado. Então Deus, o que para nós é futuro, para Deus é presente, né? Porque já que diz que o futuro a Deus pertence, então Deus é dono de tudo. Então ele já nos vê como anjos, ele já nos vê como aqueles puros e eternos felizes na condição de anjos. Vai demorar alguns trilhões de anos, é claro, mas nós vamos chegar lá. Não precisa ter pressa, nós vamos chegar lá. Agora é preciso nos esforçar para gradualmente irmos desenvolvendo virtudes. Não é virar santo não, mas ir nos esforçando. Cai aqui, levanta acolá, volta a cair, volta a levantar e vamos caminhando. Sem esmorecer, sem nos sentirmos vazios, mas nos sentindo como filho de Deus, como aprendizes da vida, porque nós seremos aprendizes até chegar à angelitude. Então seremos aprendizes até daqui a trilhões de anos, seremos sempre aprendizes. Mestre é Jesus, ele é mestre, ele ensina, nós aprendemos. Então é botar isso na cabeça devagar, mas continuadamente, isso é importante, né? Disciplinadamente, de forma paciente. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês é exatamente o que Teléfico está ensinando para encarnados e desencarnados nesse momento. Os demais, sejam eles monarcas, aí ele vai falar dos títulos, né? Tem os reis, os monarcas, os príncipes, os ministros, os grandes legisladores, os grandes governantes, os grandes sacerdotes, os grandes generais. Esses, na realidade, quase sempre, são vazios de valores morais. E o Teléfico compara como eles semelhantes a vampiros da terra, que sugam a terra, vampirizam a terra pelos títulos, pelas facilidades, né, pela obediência de muitos, né, monarcas, príncipes, ministros, legisladores, sacerdotes, reis, generais, etc. Isso, mas eles são quase que vazios de valores morais, quase sempre. Existem exceções, mas quase sempre são vazios de valores morais. E, tal qual como tal, se são vazios de valores morais, eles são semelhantes a vampiros das energias da Terra. Pessoas com títulos, né? Eu estou dizendo, o Teléfico está falando isso e eu concordo e assino embaixo. Não conseguem marcar esses tais, né, esses grandes poderosos, a sua permanência transitória na crosta do planeta. Eles voejam como insetos coloridos, contornando o pó que se elevam por alguns instantes. Então são igual mosquinhas, né, como eles chamam, moscas coloridas ou insetos coloridos que contornam o pó levantado por suas asas, né, em movimento, mas por alguns instantes. Quer dizer, é uma comparação forte, mas muito real, né? É ruim você ser chamado de vampiro da terra, ou seja, você suga da terra, você vampiriza dos outros, da sociedade, né? É meio estranho, né? Bom, e tem gente querendo ser rei, rainha, príncipe, generais, etc. Para quê? Vamos fazer naqueles mínimos que nós podemos fazer o máximo da nossa condição individual de evolução. Está ótimo. Não precisa fazer, ser o grande. Grande que? Grande perante nós é importante. Eu me sinto grande perante mim, não o Jorge, mas a essência maravilhosa que eu sou. Não o Jorge, que o Jorge vai passar. Isso aí não é essência, isso é transitório. O nome é transitório, CPF é transitório, RG é transitório, isso tudo é transitório. Né? O corpo é transitório. Mas o que vai ficar comigo é a essência, são essa consciência, essas verdades, esse sistema cognitivo de aprendizado, que isso vai nos acompanhar. Isso aqui vai nos dar o potencial intelectual e moral. Reencarnando, valei-vos da vossa luz para as edificações necessárias das vossas virtudes, diz aqui o Teléfico. Ou seja, se nós reencarnamos,
é nos valer da capacidade de luz que já somos em essência para edificarmos a partir das nossas virtudes. Porque a gente sempre diz assim, mas eu não tenho virtude nenhuma, eu não valho nada, eu não tenho jeito mesmo, eu sou um fraco e tal. Quer dizer, você já cria, através de padrões de crenças negativas ou limitantes, uma inverdade, porque nós podemos, todo ser humano pode. Se nós formos criados para a pura e eterna felicidade, e isso vale para todo ser humano tem poder em si. Não é que, mas eu não posso. Pode. Agora é preciso você se esforçar para chegar aonde você quer chegar. Não vai ser de braço cruzado e nem vai cair de paraquedas a felicidade, né? Ela é uma conquista. Então, aceitemos o glorioso convite de Jesus e vamos nos convertendo em o que o Telésforo chama de claridade redentora, aquilo que nos redime, né? A inquietude, aí ele vai falar da sociedade como um todo, a inquietude generalizada e que está crescendo cada vez mais, invade os domínios da mente humana. Década de 40, quando saiu o livro, e hoje. Combatem-se desesperadamente, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, as nações, as ideologias estão muito fortes hoje também, os sistemas, né, em vários departamentos da vida social, os princípios, alguns princípios e alguns valores que não são valores coisa nenhuma, estabelecidas a trégua nas lutas internacionais, surgem as guerras civis, armando irmãos contra irmãos. Quer dizer, você tem uma trégua, que foi exatamente a Segunda Guerra Mundial, com assinado acordo lá de trégua, de paz, etc. Mas isso não estabeleceu trégua de lutas internacionais. Veio depois da chamada Guerra Fria. Acaba a guerra, mas veio uma Guerra Fria, essas guerras frias cheias de ideologias, armando irmãos um contra o outro, separando nações, continentes, nessas separações por busca de poder, né? E muitos entrarem em desobediência civil, fomentando greves, e aí vai. A ânsia de libertação perturba a área onde nós habitamos, o habitar dos povos, por causa dessa ânsia de poder. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Outra coisa importante que ele analisa aqui, que se existe a guerra entre nós encarnados, os desencarnados, da mesma forma, promovem guerras na Terra. A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial e todas as demais guerras mundiais foram também por influência de irmãos nossos desencarnados que estão ligados à guerra, que ainda bloqueiam a bondade de Deus, bloqueiam a amorosidade de Deus. Isso é transitório, mas ainda bloqueiam. Um dia vão chegar à angelitude, mas ainda estão na maldade, ainda praticam o mal, embora sejam bons em essência, mas praticam a maldade por escolha, por liberdade, pelo livre-arbítrio. E, evidentemente, essas tendências inferiores vão colidindo ferozmente aos milhões de seres humanos, milhões e milhões encarnados, milhões e milhões de desencarnados, guerreando entre si, guerreando com materiais, com armas pesadas, guerreando mentalmente, que é a pior de todas as guerras, são as ogivas mentais que nós jogamos contra um parente, contra um vizinho, contra um adversário, contra uma pessoa que nós não gostamos. Na televisão a gente começa também a criar partidos e joga também ogivas mentais que são tão destruidoras quanto uma bomba. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa capacidade mental de emitir coisas boas e coisas realmente destruidoras, né? Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo de transição. Equilibrai-vos, chama aqui o Telésforo, já terminando a sua palestra. Ele termina a palestra agora. Equilibrai-vos, meus irmãos, por no esforço moral, convictos de que é impossível enganar a lei divina da própria consciência ou trair-lhe os dispositivos universais. Não há como nós enganarmos as leis da nossa consciência. Não há como nós realmente ludibriarmos o código moral de lei que trazemos inscrito em nossa consciência. Não há como. Posso enganar todo mundo, enganar juízes, enganar governantes, enganar reis, monarcas, etc. Posso. Eu posso usar esses artifícios, mas a minha consciência eu não consigo fazer isso. Porque ali existe uma codificação, assim como existe o código genético, nós temos um código moral na consciência. E esse código moral, estabelecido desde a nossa humanização, evidentemente não é para nos castigar, mas é para nos convidar à prática do bem, do belo, do amor, da justiça, da caridade, aquilo que Jesus veio nos ensinar. E para isso ele deu a própria vida, e para nós ele é o nosso arquétipo, modelo, padrão de bondade, de amor, de humildade, de caridade e tudo.
Então ele veio fazer aqui na Terra o que nós um dia poderemos fazer. E ele até disse que poderíamos fazer mais do que ele fez. Não sou eu que estou dizendo, está lá em Mateus. Né? Podereis fazer mais do que eu faço. Então, se ele disse, ele não é mentiroso. Agora precisamos nos esforçar para fazer isso, né? Ampliando a capacidade do amor que já somos em essência. Ao final dos trabalhos, os que dormiam, né, os que estavam com sono, semi-libertos, assistindo essa belíssima palestra lá do nosso irmão Telésforo, começaram a se retirar da reunião, né? E Calderaro conduziu André Luiz à presença de Eusébio. Na realidade, essa palestra não foi do Telésforo, foi do Eusébio. Calderaro se referiu aos projetos de André e Eusébio, recomendou que entrasse em contato com o grupo socorrista que o Eusébio colaborava, e o próprio Eusébio disse para o André para que ele fosse feliz, que ele realmente abraçasse o trabalho e que ele conseguisse realmente êxito nos seus trabalhos, porque ele ia ficar uma semana na Terra trabalhando em sanatório, que é o que nós vamos ler aqui no livro. E trabalhando com pessoas com distúrbios graves da mente, é o que o livro vai nos levar, vai nos conduzir nos capítulos posteriores. E o Calderaro, inclusive, realmente, até o Eusébio, esse que fez essa palestra, disse o seguinte para o Calderaro: Calderaro, leva o André Luiz para conhecer os serviços de assistências lá nas cavernas. É um termo que nós não utilizamos em obras anteriores, nós vamos utilizar nessa obra, que ele vai falar o que são serviços nas cavernas. A gente ouve, o Ivone do Amaral Pereira fala em Memória de Suicida, esse negócio de caverna, e o Eusébio, que deu essa mensagem, que eu passei para vocês agora, falou para o Calderaro, que é um instrutor nessa obra do André Luiz, para que levasse André Luiz para conhecer os trabalhos assistenciais lá nas chamadas cavernas. Tá? Aí ele entra num outro capítulo que vai falar da casa mental. Aí já vai entrar, o próprio André Luiz acabou a palestra, já fiz a interpretação da palestra com vocês, agora eu vou entrar exatamente no capítulo da casa mental. André, ele descreve sobre os modos de vida espiritual próximo à esfera física. Eu vou fazer uma assim. Havia muito trabalho com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento, ou seja, no mundo espiritual, na descrição de André Luiz, o que ele vai mostrar para nós que o que acontece após a nossa desencarnação é o convite ao trabalho permanente. Pessoas preguiçosas, ociosas, que vivem na inércia, nos ganhos secundários, não têm vez lá no mundo espiritual em relação a ser feliz. Porque o que dá felicidade, o que dá paz, dá alegria, dá essa aventura de felicidade é o trabalho. E ele vai dizer, né, muito trabalho por lá, poucas horas reservadas a excursões de entretenimento. Então, nem na Terra nós viemos para entretenimento, né? Todos desfrutavam ambiente de felicidade, mesmo sem tanto entretenimento, mas muita felicidade, muita alegria, favorecendo nessa marcha evolutiva no mundo espiritual. Os templos lá nas regiões espirituais eram abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e nas associações também artísticas, porque existe também o gosto pela arte no mundo espiritual, havia continuidade da existência terrestre enriquecida de múltiplos elementos educativos. Na sociedade, também espiritual, havia oportunidade para a aquisição de excelentes afeições, ou seja, a aproximação afetiva também do outro lado. Se existe aproximação afetiva aqui, lá também nós podemos construir amizades, podemos construir amigos, podemos fazer amizade, podemos realmente criar, como ele fala, adquirir excelentes afeições lá no mundo espiritual depois da nossa desencarnação. Isso já aconteceu antes dessa atual encarnação e vai continuar depois dessa encarnação. Os lares onde havia um serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, mais uma descrição, né? As casas que são construídas. Em nosso lar, por exemplo, né? O trabalho é diário lá, é diuturno, né? Mas nem por isso os lares não são enfeitados de belos e encantadores jardins, são casas belíssimas. Havia determinações, deveres, ordem, disciplina. A serenidade era o clima e a paz, a dádiva de cada dia. André, ele diz que a morte arremessados a ambiente diferente da luta física, sim. Continuar vivendo apenas sem um instrumento do físico, fisiológico. A existência no além não significava impossibilidade de evoluir. Porque muitos podem pensar que desencarnou, não vai evoluir. A evolução se dá na Terra, como encarnado, a evolução se dá também fora do plano físico, na erraticidade, nos planos espirituais, para podermos continuar o processo de crescimento espiritual. André
diz que podiam recorrer aos poderes superiores, lá na região espiritual, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista. Então, tudo isso, quando nós desencarnarmos, podemos planejar, né? Relações afetivas, edificantes, fazer programações, né, bastante esperançosas, no sentido do verdadeiro amor, que ele fala de sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor das nossas reencarnações futuras, tudo isso no mundo espiritual. Isso para aprimorar o nosso trabalho no estudo e dilatar a nossa capacidade de servir ao Cristo. Em suma, a morte conduzira a uma vida melhor. Para André Luiz, embora ele tenha passado 8 anos consecutivos no umbral, ele diz que a morte, de alguma forma, nesse estágio da vida dele, levou para uma vida melhor. Porém, ele começou a ficar pensando lá com seus botões. E os milhões que desencarnaram, permanecendo apegados à crosta da Terra, que não conseguiram tudo isso, não chegaram sequer a ir para uma colônia espiritual e ficaram nas zonas densas do chamado umbral. Inumeráveis multidões mantinham-se na fase embrionário do conhecimento, apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam o amparo dos espíritos superiores. Precisavam de desenvolver faculdade como as crianças de crescer. Não permaneciam presas à esfera carnal por maldade, muitos deles apenas se demoravam vacilantes no chão terreno. Ele está dizendo os espíritos que estão no umbral mesmo. Espíritos que guardavam a existência apenas a lembrança do campo sensitivo. Por isso, reclamando a reencarnação quase imediata, quando não lhes era possível a matrícula nas escolas de serviço e aprendizado iniciais das colônias. É uma descrição que eu também não conheci em profundidade, que é esse detalhe da necessidade de reencarnações imediatas de determinados espíritos que desencarnam, embora não com maldade, mas não tem ainda, como criancinhas, não tem capacidade de fazer voo, de chegar a uma colônia superior, e exatamente para não ficarem em processo de hibernação consciencial no mundo espiritual, eles são programados as suas reencarnações quase que de imediata. Não aqueles que são maldosos, aqueles que fazem por escolha, mas são espíritos ainda presos aos reflexos da vida terrena, espíritos ainda inferiores no sentido de não ter ampliado a consciência para entender a vida espiritual, a vida após a morte. Então, normalmente, a reencarnação é quase que imediata quando eles não têm essa capacidade ou possibilidade de ingressar em escola de serviço ou aprendizado em colônias espirituais. Era uma informação que eu também desconhecia. Mas, por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se depois da morte. Então, existem esses seres simples, ignorantes, que desencarnaram, não tinham capacidade de viver em colônia espiritual, então, normalmente, eles reencarnam logo, para ir aprendendo e tal, ir crescendo, ampliando a consciência, a intelectualidade, a moralidade e poder fazer esses voos para as colônias espirituais propriamente dito. Agora, e os maus que desencarnam, que ainda estão presos ao campo físico, ainda estão presos às paixões humanas, à violência, ainda à transitória maldade que carregam e por escolha mantêm, né? Por outro lado, como ele diz, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se depois da morte. Consumiu por vezes inúmeros anos entre revolta e desesperação. Então não é por alguns dias não, são vários e vários anos. Às vezes, centenas de anos na maldade, centenas de anos na prevaricação, transviados, bloqueando a luz, bloqueando o bem que já existe neles. Mas eles bloqueiam por um período, não para sempre, mas eles bloqueiam. Pode bloquear por 1 milhão de anos, mas não será para a eternidade, isso é importante dizer. Mas eles podem bloquear por um bom tempo. Eles podem bloquear a luz, eles podem bloquear o Cristo, né? Bloquear as leis, né? Podem, é livre-arbítrio que eles têm. Agora, o sofrimento é deles, vão se eternizando no sofrimento até se cansar, aí vão buscar a luz que já está neles, né? Consumiu por vezes inúmeros anos entre as revoltas e a desesperação, personificando arrepiantes gênios da sombra. Mas um conceito que ele usa que é gênios das trevas, né? Somos chamados os grandes mestres do mal, né? Os grandes senhores, os grandes doutores do mal. Como ocorre nos ambientes da terra, com os delinquentes contumazes expulsos da sociedade sadia, mas sempre esses espíritos revoltosos, maldosos ainda, que praticam mal ainda, terminavam nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se de suas perversidades. Então não há como você escolher o caminho das sombras
abraçar a luz se você não optar por fazer o bem. Então, enquanto estiver na sombra, com certeza é o caminho, é o desespero, é o sofrimento, a penitência em face das suas perversidades. Quando vir o arrependimento, é o caminho para um processo de regeneração, se houver arrependimento. Mas mesmo que haja um caminho de regeneração, não será um passaporte direto para a angelitude. É apenas o arrependimento. Passamos por 3 fases. Você faz o mal, fez. Reconheceu que fez o mal, você se arrepende. Depois do arrependimento vem o quê? Vem a expiação. Né? Vem a necessidade de você saber que aquele mal você realmente precisa reparar. Então, depois da reparação, a reparação. Depois da expiação, a reparação. São 3 movimentos, mas ele diz que arrependimento por si só é um caminho sim de regeneração, nos ajuda muito, mas não é um passaporte para chegarmos a um mundo espiritual superior, como ele chama aqui, não é um passaporte direto para o céu, é a metáfora que ele utiliza. Razão pelo qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror, esses obsessores, né? Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas monstruosas. Outro detalhe, são espíritos que estão tão ligados ao mal que eles perdem quase que a forma humana. Eles se apresentam com formas monstruosas, muito desagradáveis ao olhar. Você, quando olha um espírito nessas condições, são espíritos desagradabilíssimos em termos da sua constituição perispiritual. São formas monstruosas. Monstruosas porque eles criaram essas formas monstruosas. Eles vão perdendo contato assim com a característica humana, de tanta maldade. Né, e ficam muito feios, assim, muito horríveis, muito desagradáveis ao nosso olhar. É o que ele está dizendo. Nos casos de obsessão, convertiam-se em mútuos carrascos, ou então em frios verdugos das vítimas encarnadas. Quando errantes ou circunscritos aos vales da escuridão e da repreensão, horrorizavam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. No entanto, importa convir que eles, os desventurados, e nós, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos as mesmas portas, ou seja, esse, André Luiz e outros, Calderaro, Eusébio, Telésforo, estão trabalhando. Eles não estão. E esses que eu citei agora já desencarnaram, passaram pela porta da desencarnação e estão trabalhando, né, de forma, em ritmo normal, enquanto que eles não, permanecem nas sombras, permanecem nos vales escuros de sua revolta, de sua vindita, de sua vingança. E aí, evidentemente, o sofrimento é escolhido por eles. Né? Talvez, em muitos casos, houvéssemos desencarnado sob o assédio de males análogos. Isto considerando, e por desejar conhecer a lei divina, que não concede paraísos de favor nem estabelece infernos eternos, André Luiz, eu ficava aflito o contemplar as imensas fileiras de desventurados. Identificara numerosos deles em câmaras retificadoras nas múltiplas instituições de beneficência. Então, André Luiz, a experiência dele, ficou 1 ano numa câmara de retificação, no Ministério da Regeneração, isso está constando lá em Obreiro da Vida Eterna, em Missionário da Luz também. Ele conta isso em algum momento, que ele foi Obreiro da Vida Eterna mesmo, que ele realmente ficou esse tempo na câmara de retificação, ligado ao Ministério da Regeneração, e viu muitos seres, né, sem forma humana mesmo, como verdadeiros zumbis. Mas isso não existe só no Ministério da Regeneração, em vários ministérios, em várias instituições de beneficência das colônias espirituais. Todavia, esses situados na zona de amparo fraterno apresentavam sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam mercê a certas forças intercessórias. Os infelizes, no entanto, que nós estamos aludindo agora, provinham, porém, de outras origens. Eram ignorantes, revoltados, perturbadores, impenitentes de alma impermeável às advertências edificantes. Então, os soberbos e os vaidosos dos mais vários matizes perseverantes no mal eram dilapidadores da força anímica em atitude perversa diante da vida. Meu contato com ele, diz André Luiz, em diversas ocasiões, fora simples encontro eventual, sem maior significação para o meu esclarecimento, porque aí ele ficou pensando, mas por que motivo esse espírito das trevas, irmãos nossos, ainda que se mantém no mal, na revolta,
na rebeldia, no ódio, no auto-ódio, no ódio a Deus, no ódio ao próximo? Por que motivos se demoram tanto nesse hemisfério obscuro de incompreensão? Como é que você entende seres que levam tantos anos na maldade, às vezes centenas de anos na maldade? Como é que você entende isso? É o que o André Luiz está questionando aqui. Por que eles adiavam deliberadamente a recepção da luz? Por que eles não abrigavam a própria luz que eles são em essência? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Será que realmente eles não conseguem perceber que eles são, deles próprios, artífices do sofrimento que eles estão criando? Para os outros, sim, porque de alguma forma, por sintonia, eles transmitem a maldade dele para aqueles que com ele sintonizam. Mas também não vem de graça, né? Porque se você sintonizar com o mal, é porque você está no mal. Se uma pessoa está obsidiada, é porque ela, evidentemente, não está em vibrações boas, não tem realmente um ideal superior. E, evidentemente, tem um compromisso no mal, e daí, sintonia com sintonia, é o que nós vamos estudar nos próximos capítulos, coisa violentíssima de um... Eu vou antecipar aqui. De um caso de um assassinato. Nós vamos ver como é que aconteceu essa obsessão. André Luiz vai visitar o que foi assassinado e o assassino, e as condições em que eles se encontravam deploráveis. Mas houve um homicídio deliberado em que a justiça humana não conseguiu alcançar o assassino, que nesse caso estava ainda encarnado no hospital, totalmente possuído por sua vítima, né? Mas de qualquer maneira, nós vamos estudar isso aqui, nós vamos ver isso aqui em algum momento, daqui a pouco. Então, ele diz assim: não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Estou perdendo tempo fazendo mal. Muita vez, isso André Luiz questionando. Surpreendia-me a contemplá-los os traços fisionômicos de muitos desses desventurados feios, né? Desagradáveis ao olhar, pessoas com aquelas, né? Às vezes até sem as órbitas dos olhos, coisas horríveis. Ele está falando isso aqui. Pareciam monstruosos desenhos provocados ou provocando ironia e até piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Aí fala assim, de suas formas, estereotipação, como é que é estereotipada as formas perispirituais de seres voltados ao mal, de seres que ainda permanecem no mal, de seres que não conseguem ter um contato, uma visualização de uma nesga de luz no fundo, no fim do túmulo, no fim do túnel da sua própria consciência. Como é que pode isso? Como é que explica um ser humano? Isso o André Luiz com dúvida, eu estou dizendo para você do que ele descreve aqui. As dúvidas que ele está levantando em relação a tudo isso. Ter Luizias esquecido a natureza pródiga de bênçãos em todos os planos. Então eles estão esquecidos pela natureza, já que a natureza é pródiga de bênçãos em todos os planos, desde o verme às estrelas, a natureza sempre age a favor. Por que eles não saem disso? Por que tem seres que ficam milhares de anos nas trevas? Milhares de anos nas trevas. Não são centenas de anos, não, milhares. Como é que fica? E o André Luiz, como é que isso acontece? Por que o ser humano fica tanto tempo na maldade assim, né? Sabendo que mesmo eles fiquem 1 bilhão de anos na maldade, um dia vão chegar à pura e eterna felicidade. Isso é bem claro para nós aqui. Mas enquanto eles não escolheram o caminho para encontrar a pura e eterna felicidade, eles vão se manter nas trevas, dele próprio, criada por ele. É a liberdade deles, né? É a livre escolha deles, né? Ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal feios, né, como corretivos compulsórios por superior finalidade, ou seja, seria também essas imagens feias desses espíritos, ficam horríveis, não fica uma cara humana como nós conhecemos encarnado aqui. Quando desencarna, isso tudo vai desagregando, essa coisa assim vai desagregando, vamos ficando monstruoso, com características monstruosas mesmo. E ele está dizendo, né, que essa apresentação monstruosa, pessoal, como seria um corretivo compulsório de superiores finalidades. Qual a finalidade de eles não conseguirem manter minimamente, né, uma certa estética, digamos assim? Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro, aproximei-me do Calderaro, que é o seu instrutor, né, expus as minhas indagações íntimas, e eu pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Aí o Calderário vai dar a explicação para ele, essas dúvidas todas que eu contei aqui. Antes de mais nada, modifiquemos o nosso conceito, André. Vamos começar a pensar um pouco diferente. Então o André teve as dúvidas dele, que eu contei para vocês aqui agora, e agora ele vai receber uma orientação de Calderário em relação a todas as indagações dele. Por que o espírito fica tão tempo no mal? Por que perde as formas
fica com uma estética horrível e fica um monstro desagradável ao próprio olhar, etc. A fim de nos transformarmos em legítimos agentes de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, para isso, André, é-nos imprescindível compreender alguns pontos. Primeiro, a perversidade é uma loucura. A revolta é a ignorância do espírito. E o desespero é a enfermidade que o espírito traz para ele. E Calderaro acrescentou ainda para André Luiz, explicando André Luiz nas suas indagações. Estas definições, em verdade, nem são minhas, André. Nós aprendemos do Cristo, em seu trato divino, com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. A cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias, ou do ofuscamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Ou seja, vai depender dessa espessa ignorância, espírito ainda muito atrasado, espírito ainda em condições muito próximas das suas condições de sair da ignorância, ou ainda pessoas que realmente acabam criando obstáculos, ou seja, realmente bloqueando a capacidade do raciocínio, ou seja, ofuscando a razão, aviltando a sua própria realidade essencial, aviltando mesmo, com ódio. Pessoas se matam. E as pessoas se matam não é pensando em matar o corpo, normalmente a pessoa tenta matar a dor que ela traz dentro dela, aí acaba buscando o descaminho do suicídio, pensando em matar uma coisa, que é a vida que não se mata, matando um corpo. Porque normalmente acaba acontecendo isso, o suicida em si, no fundo, está tentando matar uma dor, uma depressão, uma angústia muito ruim, está tentando matar isso. Que na realidade ele vai tentar, pensa em tentar matar uma coisa que não morre, que é a vida. E por esse auto-engano ele acaba matando o corpo, mas não mata a vida. Aí vai ser a grande decepção dele. Porque ele tentou matar a vida, que era a dor que ele criou para ele, porque a dor não surge de graça, todos passamos por ela, mas transformamos em sofrimento. Mas quando desencarna, ele não conseguiu matar a vida. Né? Destrói o corpo, mas não mata a vida. Porque a vida é uma fonte inesgotável, não tem fim. A vida foi Deus que criou, então não tem como o ser humano matar a vida. Né? E essa cegueira, essa ignorância ou esse ofuscamento do próprio raciocínio. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Sendo assim, eu estou vendo pelo horário aqui que eu acho que eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais aqui esta questão que eu falei de suicídio, e nós vamos falar de suicídio também em alguns capítulos aqui, e nós estamos com 5 minutos para terminar, e no Instagram eu não consigo salvar essa nossa aula. Então eu vou ficar por aqui para que no próximo sábado, às 10 horas, nós possamos dar sequência a essas instruções de Calderaro André Luiz, diante de todas aquelas dúvidas que ele levantou. Por que tanto tempo de sofrimento? Por que essas monstruosidades? Por que essa ignorância? Por que isso, aquilo? Que nós temos muitas dúvidas também. E o Calderaro é um grande professor, vai nos dar essas aulas, vai nos dar muitas respostas maravilhosas, sabendo que o nosso processo de evolução, se o nosso fardo é pesado, que nós achamos que é pesado, lembramos que Jesus disse que o fardo dele é leve. Isso é fácil de entender. Se nós achamos que o meu fardo é pesado, Jesus diz, mas o meu fardo é leve. Ele disse isso, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é a disciplina, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque suave é o meu jugo, ou seja, suave é a minha disciplina, não exijo nada. E leve o meu fardo, ou seja, seguir Jesus é uma coisa suave. É uma coisa da felicidade, da alegria na gente. Mas é preciso saber seguir Jesus, não das religiões, mas Jesus que nós construímos em nós. Aquele Jesus que nós vamos ser um verdadeiro amigo desse Jesus, não aquele imposto pela teologia, mas que nós queremos para nós. Esse é o verdadeiro Jesus. Boa noite para vocês, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho. Uma honra muito grande ter Erna, você, Alice, Lazarine. Muitíssimo obrigado mesmo. E eu vou ter que fechar em função desse tempo realmente limite que o Instagram dá, né? Para nós podermos deixar registrado isso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, boa noite e até sábado que vem, dando continuidade às nossas reflexões com Calderaro agora. Antes foi com um outro espírito, que foi o Eusébio, agora é com Calderaro.